Então, assim como a igreja é o corpo místico de Cristo, também Satanás tem o seu corpo místico, que é esse dragão vermelho descrito ali no Apocalipse, que faz guerra contra a mulher, ou seja, contra a igreja católica. E esse dragão vermelho tem como nome revolução. Portanto, todos os elementos revolucionários fazem guerra contra o catolicismo. E se nós quisermos ser fiéis ao catolicismo e a todos os nossos antecessores, aqueles que viveram a fé católica, nós devemos necessariamente fazer guerra ativa contra esse dragão vermelho, ou seja, contra a revolução. Não somente não adotar os seus métodos, ou não receber as coisas que eles querem nos impor, ou não fazer como eles, mas também fazer guerra ativa contra todos aqueles que publicamente manifestam adesão a esse corpo místico do demônio. Então isso é obrigação de todo católico. E isso, essas religiosas carmelitas entendiam muito bem. Então é triste que nós vemos hoje em dia as religiosas que são completamente desprovidas desse espírito de combate, de nos colocar no campo de batalha, porque nós somos a igreja militante. E toda essa dimensão desapareceu da nova igreja do Vaticano II, justamente porque essa nova igreja não é a igreja católica. Essa nova igreja faz parte, é como se fosse um dos chifres desse dragão vermelho. Enquanto que a mulher, como diz o Apocalipse, ou seja, a igreja católica verdadeira, ela fugiu para o deserto, ou seja, ela procura sobreviver com os poucos elementos que restam, mantendo a fé deles no deserto, ou seja, no escondimento dessa grande manifestação do poder de Satanás que nós vemos hoje, prestes a instalar o reino do anticristo. Então, por causa disso mesmo, dessa consciência desse combate, a Madre Teresa de Santo Agostinho fez esse ato de total oferecimento a Deus. E com isso, ela se entregava, colocou a sua vida à disposição de Deus, dizendo: eu estou disposta a derramar o sangue para proteger a igreja e proteger a França. Então, a partir desse momento, nós vamos ver uma guerra muito forte contra elas. E foram, de fato, presas no dia 23 de junho de 1794. Quer dizer que nós estamos dentro desse período que se chama o período do terror, onde muitas pessoas eram condenadas sem nenhum direito de defesa. E depois foram transferidas a Paris no dia 12 de julho de 1794. Vejam como foi o ato de acusação que foi lido diante delas, perante aquele tribunal que foi montado ali para encaminhá-las à morte. Diz assim: quanto às ex-religiosas carmelitas, veja aí, o desejo de humilhar, né, de dizer assim, ó, vocês que eram, né, que foram religiosas carmelitas, como se elas tivessem deixado a ordem. Elas simplesmente foram obrigadas a tirar o hábito. E a mesma linguagem desses que estão ali no governo hoje, tomando posse dessa nova igreja. Eles nos tratam assim, quanto a esses aí que são ex-religiosos. E aí chamam pelo nosso nome civil, né, para poder humilhar também, dizer, não, você não tem um nome religioso que você escolheu, que você recebeu da ordem. Isso não existe. Então ele vai dizer, Madame Liduane, Madame Tourret, Madame Dufort e outras. Fala o nome das principais ali, depois outras. Né? Isso é um regime que fala da Declaração dos Direitos do Homem, da liberdade, da dignidade de cada pessoa, de cada cidadão. Tudo tão bonito. Mas essa incoerência sempre faz parte desse sistema. Por quê? Porque eles vencem pela propaganda. Como as pessoas não têm substância, então é a propaganda que faz a força. Então ali eles se propagam benfeitores e fazem o mal. E como a maioria das pessoas não quer saber a verdade, eles continuam se enganando, achando que eles estão fazendo o bem. Mesmo tendo sido separados de domicílios, diz aqui o texto, se reuniram em reuniões contra-revolucionárias e conspiraram contra a República. Uma numerosa correspondência encontrada na casa delas mostra que não cessaram de maquinar contra a Revolução. É claro que elas tinham que maquinar contra a Revolução, porque elas foram constituídas para isso. Elas são servidoras de Deus, são servidoras da Igreja Católica verdadeira, são servidoras do Papa. Então, elas devem necessariamente agir contra a Revolução. Mas diz ainda, demonstrações de fanatismo acompanhadas de muitos outros objetos que foram encontrados na sua casa, que mostram que elas estavam facilitando a entrada
dos inimigos exteriores da França, como vemos, por exemplo, encontrados ali documentos de um padre estrangeiro que vinha celebrar missas para elas. Então, por isso que é interessante nós também comentarmos aqui que elas tinham alugado casas naquela cidade ao lado de uma paróquia. Mas elas não frequentavam essa paróquia. Por quê? Porque o padre que estava ali tinha assinado o compromisso com a Constituição. E, no entanto, esse padre celebrava missas em latim, estava ali de batina, quer dizer, tudo nele, em termos de aparências externas, correspondia com o catolicismo que nós costumamos entender que é verdadeiro. Mas isso é uma prova que nós devemos sempre ter esse discernimento que o catolicismo verdadeiro não é feito somente dessas aparências. Não é só a missa tradicional ou vestir uma batina, alguma coisa assim. Porque essas carmelitas, tendo esse discernimento, não participavam daquela missa. No entanto, vinham padres estrangeiros que estavam vestidos de civis, que viajavam ali de forma muito discreta e apareciam na casa delas pela madrugada para celebrar uma missa e rapidamente ter que partir em seguida, porque eles eram perseguidos e se eles fossem pegos, eles eram levados à morte. Então você veja que esses padres refratários, esses verdadeiros servidores da Igreja Católica verdadeira, também expunham a sua vida nesse momento de crise, de confusão, para que as pessoas que tinham essa consciência do que é o espírito do verdadeiro catolicismo tivessem acesso aos sacramentos, mesmo que fosse uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, sabe lá quanto. Então é muito interessante isso. Justamente porque esse padre estrangeiro deixou na casa delas alguns pertences pessoais, esses pertences foram encontrados e isso aumentou a fúria desses que estavam ali no poder contra essas religiosas. Então diz ainda nesse ato de acusação que foi também encontrado um caderno no qual se lê o seguinte: que a oliveira renasça sobre as cinzas de seus tiranos e que venha a salvação da terra, pisada hoje por Satã, e a França seja novamente livre com o seu rei e o seu povo feliz. Então veja que bonita essa intenção, elas escreveram ali. Que a oliveira renasça, ou seja, a verdadeira Igreja Católica. E sobre as cinzas dos seus tiranos, quer dizer que esses tiranos sejam destruídos e se tornem adubo para florescer de novo a verdadeira fé. E que venha a verdadeira salvação para a Igreja na França, porque a França não é revolucionária, a França verdadeira é católica. E uma vez que essa França novamente seja livre para cultuar o seu verdadeiro Deus, ela tem ali o seu rei e o seu povo feliz. Mas continua a acusação dizendo: enfim, essas ex-religiosas, desconhecendo a soberania nacional e suas leis, se recusaram a prestar o juramento que a sociedade tem o direito de lhes pedir, uma vez que lhes dá os meios de subsistência. Então quer dizer que é bem claro aqui como que eles trabalham. Eles tiram tudo da pessoa e depois dão os meios de subsistência. Olha, eu estou te dando dinheiro aqui, estou te dando um subsídio para você alugar uma casa. Eu estou te dando alimento, uma bolsa família, uma bolsa alimentar para você receber o que comer, porque você não tem como subsistir. E você ainda por cima não aceita as leis que nós estamos te impondo. É sério? Então tudo hoje em dia é nessa lógica de um Estado que fornece tudo para as pessoas. Eles nem têm interesse de fazer as pessoas trabalhar, porque eles querem dar tudo para as pessoas depois apoiarem qualquer coisa que eles fizerem. E vai dizendo ainda que elas não passavam de uma reunião de rebeldes, de sediciosas, que querem manter o povo na escravidão, guiado por padres sanguinários, cuja maquinação tem por objetivo ver a liberdade se afundar nas ondas de sangue. Então, aqui, toda essa impressão de fazer aquela imagem de que a igreja está representada por padres sanguinários que querem escravizar o povo, querem impedir a liberdade e querem afundar todo mundo nessas ondas de sangue. Então, de fato, com esse ato de acusação horrível, essas religiosas foram conduzidas até a Praça da Concórdia, ali em Paris, por volta das 8 da noite. Elas, com vestes civis, foram levadas em uma carruagem, apresentadas ao povo que se reunia numa multidão. Você sabe que nessa época de verão, em Paris,
8 da noite ainda é claro, e todos estavam vendo aquele espetáculo de horror e de crueldade. E, ao mesmo tempo, vendo esse testemunho de uma verdadeira fé.